Amém. Já. A paz do Senhor, amados irmãos, muita gratidão a Deus pela oportunidade. Também não posso deixar de agradecer ao pastor André Moreira pelo apoio, pela iniciativa que o irmão teve, certamente dirigida por Deus. E cumprimentar os irmãos que já estão a postos. Nós iremos falar hoje sobre um assunto que preocupa muitos crentes. E acontece muito de ficar alguns na dúvida. Aliás, já até falei antecipado que eu soube de um servo de Deus, de um irmão assembleiano, que ele diz o seguinte: irmão, eu estou com dúvida sobre isso. Para não errar, eu vou guardar a sexta e o sábado. Irmão, aí piorou, porque a Bíblia manda trabalhar 6 dias, irmão vai trabalhar só 5, está errado. Então, é bom que nós tenhamos conhecimento bom daquilo que ensina a palavra de Deus, para termos a nossa consciência tranquila e servir a Deus com alegria no coração. Eu estava lembrado de uma certa igreja, quando alguns sabatistas começaram a visitar alguns membros da igreja e ameaçá-los de condenação por não guardarem o sábado. Aí uma das irmãs pediu que eu escrevesse um estudo bíblico sobre este assunto. Já isso, há questão de uns 40 anos atrás, não se tinha computador ainda na época. Computador eram umas máquinas enormes que ocupavam o cômodo todo de uma empresa. Então eu escrevi ainda com datilografia, escrevi o assunto, depois fizemos uma apostila, e graças a Deus não perdemos nenhum dos membros da igreja levados por essa doutrina. E depois eu fiz aquele livreto. E alguns irmãos tomaram conhecimento, até inclusive o doutor Caramuru leu também. E graças a Deus pela sua aprovação. O doutor Caramuru aprova, para mim já está aprovado, é uma bênção. Então nós vamos tratar deste assunto hoje com essa pergunta clara: por que não guardamos o sábado? Quando lemos na história como surgiu a guarda do sábado entre os crentes, essa igreja defensora da guarda do sábado, chamada Adventista, ela nasceu no ano de 1840 aproximadamente, quando um fazendeiro por nome Guilherme Miller, interpretando erroneamente Daniel capítulo 8, versículo 14, quando o texto diz assim: mais 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então ele interpretou 2.300 tardes e manhãs como 2.300 anos. E ele certificou que Israel foi restaurado no ano 457 a.C., mais 1.300 daria 1843. O santuário será purificado. Ele achou que o santuário era a terra e naquele ano Jesus voltaria. Marcaram a data uma vez, 2, 3, nenhuma deu certo. Jesus não voltou. E nessa época que esperavam. Então, aí esse Guilherme Miller caiu em si, voltou para a sua igreja, era a Igreja Batista, ele voltou para a sua igreja e abandonou sua missão, mas outros a abraçaram. E para tornar menos grave o erro, o equívoco, então disseram que ele estava certo, era 1843 mesmo. Só que não era a vinda de Jesus, era o ano que Jesus ia entrar no santuário celeste para purificar o santuário celeste. Como se o santuário celeste tivesse alguma coisa para ser purificado. No céu não entra impureza nenhuma. Então, daí nasceu depois uma senhora chamada Ellen Gold White, que tornou-se uma profetisa dessa seita, dessa igreja,
E ela impregnou, então ela ensinou, insistiu na guarda do sábado, dizendo que faz parte do decálogo, que é a lei de Deus, portanto deve ser guardado. Agora, irmãos, o problema da Igreja Adventista, com relação aos demais crentes, não é só a guarda do sábado, tem outras coisas sérias que devemos levar a sério. Por exemplo, eles afirmam que Jesus é o arcanjo Miguel, tirando de Jesus a glória de ser ele o Deus Criador. Dizem que ele é o arcanjo Miguel, portanto, criado, por um ser criado. E também tem outros detalhes, ensinando que quando morre o corpo, morre a alma, morre o espírito. Não tem uma alma e um espírito que continuam vivos após a morte do corpo. Também condenam, discordam da condenação eterna dos ímpios, uma série de coisas que devem ser analisadas. Mas hoje, especificamente, vamos falar a respeito da guarda do sábado. Especificando bem nas Escrituras Sagradas, qual é a razão de nós não guardarmos o sábado. Eu aceitei a Jesus ainda na minha adolescência, era criança, tinha 12 anos, e alguns parentes do meu pai eram adventistas da promessa, e eles insistiam muito conosco nessa área, na obrigatoriedade da guarda do sábado. E eu, garoto, jovem, meus pais muito simples, eram pessoas simples, eu fiquei muito impressionado com o assunto e me propus a estudar o assunto. Então, eu li muitos livros, tanto livros pró como contra. Conversei com alguns ministros também da Igreja Adventista. E depois de ler, estudar, orar, hoje eu tenho a plena convicção e posso transmitir aquilo que, pela graça de Deus, eu estou hoje convicto que nós, os crentes neotestamentários, não temos, aliás, não podemos, nem devemos, nem podemos observar essa lei da guarda do sábado. E vamos então discorrer nas Escrituras o porquê estamos nisso baseados. Dizem os defensores da guarda do sábado que Deus ordenou a Adão e Eva que guardassem o sábado, porque está escrito que Deus fez o mundo em 6 dias, descansou no 7º dia e abençoou esse dia. Mas não está escrito que Deus tenha mandado Adão e Eva guardarem o sábado. E, aliás, nem aparece lá em Gênesis o nome, a palavra sábado. Aparece dia 7º. Sábado quer dizer descanso. E o nome sábado, ele aparece 491 anos depois da criação. Foi quando Deus tirou Israel do Egito. E no Monte Sinai, quando Deus lhes deu a lei, que aí então apareceu o nome sábado, que quer dizer descanso. Israel devia guardar o sábado em memória da sua libertação do cativeiro do Egito, quando então tiveram descanso da dura escravidão. Mas essa lei que Israel recebeu, lá na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, verso 17, diz o apóstolo Paulo que essa lei veio 430 anos depois de Abraão. Então, se veio 430 anos depois de Abraão, claro que Abraão e os santos daquela época não podem ter observado uma lei que veio 430 anos depois. O sábado Deus deu a Israel como um sinal entre Deus e o seu povo Israel. Lá no livro de Êxodo, capítulo 31, versículos 12 a 18.
O Senhor foi muito claro, muito explícito, dizendo que o sábado era um sinal entre Deus e entre Israel, seu povo. Como Deus descansou no 7º dia da obra da criação, quando diz que Deus descansou, é uma expressão para nós compreendermos que Deus encerrou, terminou o seu trabalho da criação. Porque Deus não se cansa. Isaías diz que o Senhor não se cansa nem se fadiga. Então, é uma linguagem para que nós entendamos que a obra da criação estava completa e encerrou, então, o trabalho da criação nesse dia. E quando Israel, que esteve escravizado no Egito por 80 anos, mas um detalhe importante, porque a maior parte dos crentes diz que Israel ficou escravizado 430 anos. Não, não é verdade. Israel ficou no Egito desde que Jacó entrou no Egito com sua família, era composta de 70 pessoas, 70 almas, até a saída deu um período de 215 anos. Isso é dito por Flávio Josefo, no seu livro Antiguidades Judaicas, e fazendo os cálculos das idades desse patriarca, vemos que realmente bate, concorda com isso. Mas eles não ficaram escravos durante os 215 anos. Quando Israel entrou no Egito, José era o governador. E ninguém iria escravizar os irmãos do governador. José viveu mais 80 anos depois que Jacó entrou no Egito, porque José morreu com 110 anos. E então já tinha Israel no Egito 80 anos. Aí está escrito que se levantou um novo rei, que não conheceu José. Foi daí que veio a escravidão sobre Israel. Dá a entender claramente que foi na época do nascimento de Moisés, quando houve aquele decreto de Faraó, que as parteiras que atendiam as hebreias, quando se tratasse de um filho de um homem, ele devia ser morto na hora do seu nascimento. Só um instantinho, irmão, por favor. Davi, você pega um pouco d'água, tá tudo aqui, né? Pega um pouco d'água lá, por favor. E as meninas deixavam com vida. Essa intenção de Faraó era para extinguir o povo de Israel, ficando as moças judias não tendo com quem se casar, um israelita para se casar, casaria com o egípcio e a nação seria extinta. Se vê claramente que era um plano diabólico para inviabilizar a vinda do Salvador de Jesus Cristo. Obrigado, meu filho. Então, com o nascimento, nessa ocasião, foi que iniciou a escravidão. E Moisés nasceu exatamente nesse período. Está escrito que seus pais viram que ele era um menino formoso e o esconderam por 3 meses. Eu costumo perguntar para alguma irmã, é difícil criar filho hoje? Mas é muito difícil. Época das drogas, da criminalidade, do homossexualismo, é difícil. E a minha pergunta é, será que é mais difícil hoje ou nos dias em que Joquebede criou Moisés? Onde, por lei, devia matar o seu filho. Não está escrito na Bíblia, mas eu acredito que ela tenha orado, pedindo a Deus uma direção. E Deus mandou que ela fizesse uma arca. Já conhecemos a história, não é? A arca não foi
posta na correnteza do rio, como alguns dizem. A arca ia correndo do rio abaixo. Não, não era isso. Ela foi colocada num carriçal, junto aos juncos, próximo ao rio. E conhecemos a história, como Deus preservou a vida de Moisés, e até que ele tirou Israel do Egito depois de 80 anos. Então, Israel ficou escravizado por 80 anos. E quando saíram do Egito, lá no Monte Sinai, onde Deus lhes deu a lei, as tábuas da lei, e o quarto mandamento era exatamente determinação para que guardassem o sábado, comemorando o dia de descanso da escravidão que tiveram. Deus descansou da obra da criação. Israel descansou da escravidão que sofreu. Então, para que houvesse uma íntima comunhão entre Deus e Israel, Deus disse que o sábado seria um sinal de aliança entre Deus e Israel. Agora, irmãos, lembramos o seguinte: entre Deus e Israel, não entre Deus e a igreja neotestamentária. O sábado como santo de Israel está escrito em Êxodo, capítulo 31, versículos 12 a 18. Livro do Êxodo, capítulo 31, versículos 12 a 18. O sábado como sombra, até que viesse o Senhor Jesus Cristo. Chegando o corpo, a sombra desaparece. Livro, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. Quando Paulo compara a guarda do sábado como uma sombra que projetada para um corpo que deveria vir. O corpo era Jesus. Chegando Jesus, a sombra perdeu o efeito. Temos algumas passagens bíblicas bastante curiosas que vale a pena nós refletirmos sobre ela. No Monte da Transfiguração, nós não sabemos qual foi o monte, a Bíblia não dá o nome do monte, conhecido como Monte da Transfiguração. Jesus levou com ele 3 dos discípulos mais íntimos. Era Pedro, Tiago e João. E estando esses 3 no monte, e Jesus no monte também, está escrito que Jesus se transfigurou, as suas vestes tornaram-se alvas como a neve, e apareceram 2 varões que falavam com Jesus. Era Elias e Moisés. O evangelista Lucas informa que eles conversavam com Jesus a respeito da morte de Jesus que devia cumprir-se em Jerusalém. Dos 3 evangelhos sinóticos, somente Lucas traz esse detalhe. E estando eles no monte, naquela visão maravilhosa, está escrito que os 3, Pedro, Tiago e João, tiveram temor. E fizeram a Jesus uma proposta. Lucas diz que ele falou aquilo porque não sabia o que falar. Senhor, queres que façamos 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. E nesta hora uma nuvem os envolveu. E de dentro da nuvem saiu uma voz dizendo: este é o meu filho amado. A ele ouvi. E quando voltaram a si, havia desaparecido Moisés e Elias e estava somente Jesus. É uma doutrina que está impregnada aí, é uma doutrina. Passou a lei, passaram os profetas. Agora nós ouvimos Jesus.
Está lá em Lucas, capítulo 9, versículos 28 a 36. Então, não vamos nem agora, não é para nós ouvirmos, isso é para praticarmos, para depositar nossa confiança, nossa fé, nem no período profético, que os profetas do Velho Testamento projetaram luz para o Novo Testamento. E a lei passou, porque ela só durou até João. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Como já dissemos, o sábado para Israel é uma lembrança da sua libertação do cativeiro egípcio. Deuteronômio, capítulo 5, versículos 12 a 15. O ser humano tem uma facilidade de se esquecer facilmente das bênçãos recebidas, ou dos favores recebidos, não é? Por isso, o Salmo 103 adverte, para que não nos esqueçamos, nos lembremos e não nos esqueçamos das bênçãos que Deus nos deu, para que nós sejamos gratos, e para que Israel não se esquecesse também do favor, do benefício, da bênção que alcançaram, da libertação da escravidão. Então, eles tinham um dia por semana de comemoração, de lembrança e de gratidão a Deus. Lei dada, essa lei não foi dada a nenhum outro povo. Alguém diz que essa lei é de caráter universal. Não, não é verdade. A lei foi dada exclusivamente para Israel. Está lá escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículos 7 a 8. E mais, Deuteronômio, capítulo 5, versículos 2 e 3. Parece que está vendo alguém anotando. Eu acho que para aqueles que têm interesse no assunto é bom anotar, porque depois você tem aí uma maneira de fazer um verdadeiro estudo bíblico sobre esse assunto. E está escrito que a lei durou até João. Lucas, capítulo 16, versículo 16. Se a lei durou até João, dá para entendermos claramente que em João ela se findou. Aí começou uma nova fase, um novo concerto, tudo novo. Aquela antiga lei findou lá com João. Os defensores da guarda do sábado apela para Lucas, capítulo 24, quando fala da morte de Jesus, e é escrito que as mulheres que estavam assistindo o espetáculo da crucificação foram para casa e guardaram o sábado conforme a lei. É claro, elas eram judias, e ainda a lei estava em vigor, porque a obra da nova aliança não havia começado ainda. Jesus havia morrido naquele instante, estava sepultado, então o evangelho, as novas do evangelho, seria propagada após a ressurreição do Senhor. Uma ocasião perguntaram para Jesus, um doutor da lei tentando a Jesus, qual era o principal mandamento da lei. Está lá no livro de Mateus, capítulo 22, verso 34 ao 40. Jesus não falou o grande mandamento da lei é o sábado, como alguns dizem. Não. E nem mesmo os mandamentos considerados principais para Jesus nem estava no decálogo. Não estava nas pedras. Estava fora. Então, os defensores do sábado dizem o seguinte, que as pedras foram postas dentro da arca e que a lei foi escrita em pedra como um sinal de permanência. Mas isso não tem sentido, porque Jesus considerou como mandamento mais importante exatamente o que está fora da arca. Está lá em Levíticos, capítulo 18, verso 18. E Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, já diz que o mandamento mais importante é
Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a esse, Levíticos, capítulo 9, verso 18. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus continuou, parece que Jesus aí fechou a questão. Nós podemos até parar aí, que já deu para entender. E desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Aquele de quem se depende, o dependente, é menor do que aquele de quem se depende. Então, portanto, o sábado, que está no Decálogo, é um mandamento que estava das pedras, dentro da arca. Ele tem um valor menor, ele não vale tanto quanto esse mandamento que estava fora da arca, não estava na pedra, escrito na pedra. Esse permanece até hoje. O amor a Deus e o amor ao próximo jamais será olvidado. Então, continua tendo o mesmo valor. Vamos dar uma olhada, irmãos, no sábado, no Novo Testamento. Vamos considerar o Novo Testamento. No Sermão do Monte, está nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, Jesus repetiu todos os 9 mandamentos do Decálogo, dando a eles um ênfase mais forte. Lembra que a lei dizia, não adulterarás. Jesus foi além. Eu vos digo que se alguém olhar para uma mulher com intenção impura, já no seu coração adulterou com ela. Então vê que Jesus apertou mais ainda, não é? A lei dizia para não odiar o próximo. Jesus falou, se alguém falar uma palavra contra o seu próximo, chamado de louco, ou de raca, ou que é maluco, já é réu do fogo do inferno. Então vê que Jesus deu ênfase maior ainda à lei, essa lei, agora para os crentes da nova aliança. Mas Jesus não falou no sábado. O 4º mandamento, Jesus não falou nada. Será que ele esqueceu? Ou será que foi de propósito? Jesus não esquece de nada. Ele declarou que transmitiu tudo quanto ouviu do Pai. Portanto, Jesus não falou do 4º mandamento da guarda do sábado, porque nós não temos, então, a obrigação de observá-lo. O sábado na visão de Jesus. O Senhor se viu sempre criticado e perseguido justamente por causa do sábado. João, capítulo 5, versos 16 a 18. Tem uma história interessante. Foi quando Jesus entrou lá no tanque de Betesda, curou aquele paralítico que estava lá há 38 anos. E Jesus lhe disse, levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. O homem levantou, pôs a cama nas costas e saiu andando. Logo os fariseus criticaram. Hoje é sábado, não te é lícito levar a cama. Mas aquele que me curou mandou que eu trouxesse. Quem foi que te curou? Paralítico que não sabia. Passou algum dia, Jesus o encontrou no templo e disse, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Aí ele ficou sabendo que era Jesus e informou para o judeu, olha, o homem que me mandou levar a cama de sábado foi Jesus. Aí a briga era contra Jesus, porque ele mandou levar a cama no dia de sábado. Meus amados irmãos, como Jesus era perseguido e criticado justamente por causa da guarda do sábado.
O sábado da visão de Jesus, o Senhor se viu sempre criticado e perseguido justamente por causa do sábado. Diante da insistente crítica dos fariseus, Jesus declarou ser o Senhor também do sábado. Mateus capítulo 12, versículos 8 e 9. Jesus com os discípulos passava por uma seara no dia de sábado. Os discípulos tinham fome e começaram a colher espigas de trigo e comer. Logo apareceram os fariseus. Porque faz os seus discípulos o que não é lícito fazer no sábado. Foi quando Jesus tomou a defesa dos discípulos. A minha pergunta é a seguinte: digamos que os fariseus encontrassem os discípulos quebrando outro mandamento da lei, adulterando, prostituindo, roubando. Jesus ia defender também? Seria também defendido por Jesus? Certamente que não. Quando Tiago e João queriam mandar descer fogo do céu para destruir os samaritanos que não queriam receber Jesus e a sua comitiva, Tiago e João se prontificaram: Senhor, o que é que nós fazemos como Elias? Manda descer fogo do céu e acaba com essa gente? Jesus falou: você não sabe de que espírito sois. Eu não vim para destruir, mas para salvar. Quando Pedro sacou da espada e cortou a orelha de Malco, soldado que vieram prendê-lo, Pedro, guarda a tua espada. Eu não preciso dela. Então, Jesus sempre defendeu quando havia alguma transgressão à lei que deve ser observada. Mas como os discípulos trabalhavam no sábado, colheram espigas, comiam, quando Jesus curava doente, mandava que eles transportassem sua cama. Aí Jesus fez para eles uma lembrança. Jesus lembrou de quando Davi, fugindo de Saul, ele saiu fugido à noite, e a sua mulher o ajudou, abriu a janela, e ele pulou a janela e nem roupa mais levou, desarmado, com fome. Juntou alguns companheiros e foram encontrar com o sacerdote. Perguntou: tem alguma coisa para comer? Olha, tem o pão da proposição, mas não é lícito comer, é só para o sacerdote. Mas Davi mandou que ele pusesse diante comer ele e os homens que com ele estavam. E Jesus usou isso como um exemplo. Esse pão só podia ser comido pelo sacerdote. Êxodo, capítulo 29, versos 32 a 33. Só o sacerdote tinha o direito, mas Davi comeu com os seus companheiros. Essa questão desse pão da proposição era uma lei cerimonial. Então, Jesus colocou o sábado no mesmo nível da lei cerimonial. Meus irmãos, o nosso descanso hoje, a palavra sábado quer dizer descanso. O nosso descanso hoje não é um sábado, não é um dia. O nosso descanso hoje, o nosso sábado hoje, chama-se Jesus Cristo. Mateus capítulo 11, verso 28 a 29. Vinde a mim quem está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, como já dissemos, se o sábado era apenas uma sombra, agora o verdadeiro descanso está na pessoa do Senhor Jesus Cristo.
O sábado e a igreja primitiva. Quando a igreja começou a crescer, o apóstolo Paulo entrou no mundo gentil, começou a formar igrejas, o gentil se convertendo. O gentil nem era circuncidado, nem guardava lei nenhuma, não conheciam nada. Mas Paulo ensinou para eles que se eles crescem em Jesus e o recebessem como Salvador, seriam salvos. Foi tudo que Paulo ensinou. Quando o carcereiro de Filipos, lá em Atos 16 e 31, o carcereiro de Filipos perguntou: Senhor, o que farei para ser salvo? Paulo não falou, guarda a lei, guarda o decálogo, nada. Aí o homem já estava perdido, não sabia nem o que era isso. Mas Paulo diz simplesmente: crê no Senhor Jesus Cristo. Esta é a solução, é o caminho. E crendo em Cristo será salvo, tu e tua família. E o homem creu e foi batizado com a sua casa. Ora, Paulo não falou: olha, você tem agora que guardar o sábado, agora você não pode comer isso, não pode comer aquilo. Tudo o que ele precisava era crer em Jesus. Mas os judaizantes não deram trégua, não. Começam a entrar nas igrejas e forçar que eles tinham que ser todos circuncidados e guardar a lei de Moisés. Senão não seriam salvos. E a coisa ficou séria. Começou a criar um problema. Os crentes, ora, novo convertido, vindo de fora. O nosso apóstolo não falou nada disso. Então cria uma confusão. Aí foi necessário haver a primeira reunião, a primeira convenção em Jerusalém. E lá se reuniram os apóstolos para decidirem essa questão. Primeiro, o apóstolo Paulo contou das suas viagens missionárias, dos gentios se convertendo a Cristo, Deus derramando o Espírito Santo sobre o gentio, como tinha derramado sobre o judeu. Mas lá também estava lá nessa convenção os judaizantes insistindo que devia exigir do povo a circuncisão e a guarda de toda a lei. Aí nós temos o parecer dos apóstolos. O próprio apóstolo Pedro, que parece, segundo nós entendemos, era o responsável, era o dirigente, ou o presidente daquela convenção, ele mesmo entendeu que não devia colocar sobre os gentios um jugo, disse ele, que nem nós e nem nossos pais puderam suportar. Mas escrever que se abstenham da carne sufocada e do sangue, dos ídolos e da prostituição. Fazendo isso, bem vos vá. E veja como que eles trataram do assunto no capítulo 15, do verso 24 a 29. E no versículo 28, eu gosto muito desse versículo, diz concordaram os apóstolos daquela convenção, e pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Eles escreveram cartas, mandaram essas cartas pelas mãos de Saulo e do seu companheiro perdoe, irmão, estou velho e esqueço as coisas. Mas 2 homens de Deus foram distintos entre os irmãos, que fossem aos crentes gentios, lhes entregassem a carta, e na carta o parecer dos apóstolos. Ora, se pareceu bem aos apóstolos e ao Espírito Santo, se fosse necessária a guarda do sábado, é claro que a carta dizia:
e vocês devem também guardar o 7º dia ou guardar o sábado. Mas isso não pareceu bem ao Espírito Santo. E nem pareceu bem aos apóstolos. Então, me permita, se tiver algum sabatista amanhã vai nos ouvir ou saber disso. Então, meu prezado, guardar o sábado, tendo ele como um fator necessário à salvação, é um insulto ao parecer do Espírito Santo. O Espírito Santo é a autoridade máxima. E aquilo que ele parece bem é o que nós devemos também fazer. Então, veja, meus irmãos, que o negócio era muito sério para os crentes daquela época. E depois não se falou que os crentes das igrejas sequência se guardassem o sábado. Isso não aparece em lugar nenhum. Agora, há uma acusação e uma briga por causa da guarda do domingo. Irmãos, no Novo Testamento, não há exigência de nenhum dia de guarda. Nem no sábado, nem no domingo. No Novo Testamento não há essa exigência. Tem algumas igrejas que observam o domingo como um dia de guarda. Mas essa exigência nas Escrituras não existe. Agora, que é mais lógico, mais natural, que se guarde e observe o domingo, já uma vez que já é considerado por lei um dia de descanso, onde os trabalhadores têm um descanso remunerado. Alguns trabalham, porque o seu tipo de trabalho não pode ter um dia de descanso, como o pessoal de segurança, área de saúde, transporte coletivo, e uma série de profissões que não pode descansar dia nenhum. Mas o dia do domingo é o dia que Jesus ressuscitou. Foi o dia mais maravilhoso, foi a notícia mais alegre do mundo. Foi a notícia mais alvissareira. Jesus ressuscitou. Não há notícia tão alegre e feliz como essa. Agora eu vou dar um pontinho para as irmãs, mas vamos sorrir agora. A Bíblia diz que saíram as mulheres, 3 mulheres saíram cedinho, no domingo escuro ainda. Tinham preparado especiarias para ungir o corpo do Senhor. E elas estavam preocupadas com o problema já resolvido. Mas elas não sabiam. Quem nos revolverá a pedra? A pedra era muito grande, 3 mulheres não iam poder. Os homens, que vergonha, estavam fechados no cenáculo com medo do judeu. Mas as mulheres foram lá. Quando se aproximaram, a pedra já está resolvida. O problema já está solucionado. É só ungir o corpo do Senhor. Mas o corpo do Senhor também não estava mais lá. Está escrito que viram 2 anjos com veste resplandecente, lhes anunciando e dizendo porque procura o morto entre os vivos, ele já ressuscitou. E quando iam saindo, ainda estava escuro, o próprio Jesus se apresentou. E acharam que era o hortelão, o homem que cuidava do jardim. E Maria, deve ser a Maria Madalena, Senhor, se tiraste o corpo do meu Senhor daqui, diga onde o puseste. E Jesus disse, Maria. Ela conheceu a voz e quis abraçá-lo, se não me toca, ainda não subi para o Pai. O meu Pai, o vosso Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos, aos meus discípulos, que eu ressuscitei e que eu vou na frente deles na Galileia. Se Jesus fosse machista, vocês são mulheres, vão para cá, fiquem quietinhos. Depois eu vou conversar com Pedro, vamos, e eles vão se encarregar disso daí. Mas Jesus mandou que ela levasse a notícia mais alegre que o mundo já pode ouvir. Vai dizer que eu ressuscitei. Agora aí, meus irmãos, eu tenho uma forma de pensar, de refletir no assunto. Era madrugada ainda.
E aquelas mulheres correndo na madrugada. Chegaram lá no cenáculo, estava a porta fechada, porque está escrito que eles estavam com medo do judeu. Mas elas já estavam batendo na porta. Abre! Quem sabe pensar, elas estão perseguidas, estão com medo. Pois não, abriu. Jesus ressuscitou! Nós estamos lá no sepulcro, estava fechado. E Jesus falou comigo. Conversa de mulher. Não deram crédito. Mas depois ficamos sabendo que, de fato, Jesus ressuscitou. Então, a irmã pode pregar, irmã. Pode falar que Jesus ressuscitou. Pode falar que Jesus salva. Pode falar. Então, se alguém observar o dia de domingo, hoje, no Novo Testamento, é mais justo do que agora do sábado. No sábado, Jesus passou sepultado. No domingo, ele ressuscitou. Então, é mais justo que guardemos o domingo. E no primeiro dia da semana, as igrejas se reuniam para comemorar a morte do Senhor, para celebrarem a ceia do Senhor. O culto chamado de ágape, ou agape, né? O Dr. Caramuru diz que o certo é agape. É isso mesmo, Dr. Caramuru? Diz que pelo grego, né? O mais certo é agape, não ágape. Mas qualquer das expressões nos faz entender que se refere ao amor de Deus. Agora, irmãos, eu lhes aconselharia, eu tomo a liberdade de pedir aos irmãos todos, que leiam o capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, dos versos 3 até o 7. Veja que importante. O apóstolo Paulo se via sempre às voltas com os judaizantes. E aqui ele faz uma descrição. Ele relembra quando Moisés desceu do monte com as tábuas da lei. O seu rosto brilhava muito, que precisaram pôr um véu para poder olhar para o rosto de Moisés. Moisés teve 40 dias e 40 noites falando com Deus lá no monte. Não comeu e não bebeu. Estava em íntima comunhão com Deus. E a glória de Deus se refletia no rosto de Moisés. E o apóstolo diz que aquela glória era transitória, era passageira. Aí Paulo começa a descrever sobre a lei, e ele chama aquela lei de ministério da morte. Veja como o negócio é sério, ministério da morte. Agora Jesus falou que ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Então, nós estamos numa dispensação bem melhor. Até eu conversei com o Dr. Caramuru um certo dia desse, porque à medida que nós vamos estudando a lei da palavra de Deus, o Espírito Santo vai nos iluminando mais a mente, não é? Quando Israel entrou em Canaã, Deus mandou que ele tivesse um ano sabático. Isto é, trabalhasse a terra por 6 anos e no 7º ano a terra deveria repousar. E Deus prometeu que no 6º ano mandaria a bênção dobrada, porque assim eles tinham que alimento para o 7º ano e o 8º ano. No 8º ano já plantariam e no 9º ano já tinham alimento. Mas no 6º ano Deus mandaria a bênção dobrada. Quando o povo no deserto colhia o maná, Deus lhes ordenou que colhesse uma porção para cada dia. Se alguém colhesse porção para o dia seguinte, o maná estragava, cheirava mal. E Deus repreendeu o povo por causa disso. Mas na sexta-feira, no 6º dia, podiam recolher para 2 dias, para a sexta e para o sábado.
aí não estragava. Porque Deus prometeu que no sexto dia mandaria o maná em dobro. Nós estamos vivendo na sexta dispensação. É a dispensação da maior bênção, da maior graça em relação às 5 que já se passaram. Nós vivemos na dispensação quando gozamos o Cristo ressuscitado, quando nós desfrutamos da obra da redenção já consumada. Jesus na cruz disse: Pai, está consumada a obra que me deste a fazer. Nós estamos na dispensação que o Espírito Santo está em nós, como um selo de garantia para o dia da redenção, que os nossos irmãos das dispensações passadas não tiveram essa bênção. E hoje nós a temos, graças a Deus. Então, quando nós oramos, temos o Paráclito, aquele que é o Consolador, que está ao nosso lado. Isso foi dado na dispensação da graça, na sexta dispensação. Portanto, a dispensação da maior bênção, maior riqueza, para que nós dela possamos desfrutar. Estou falando 1 hora já, irmão. Meu Deus, a hora corre muito, né? Além desses crentes, desses irmãos, os crentes da Galácia também foram fortemente perturbados pelos legalistas. E parece que alguns gálatas começaram a querer ceder. E o apóstolo Paulo escreveu uma carta e parece que eu vejo Paulo bravo. Paulo é sempre tão amoroso, não é? Mas quando ele escreveu aos Gálatas, parece que ele estava bravo, porque ele escreveu: "Ô insensato, Gálatas". O que quer dizer insensato? Quer dizer que tem falta de senso. Quem vos salvou? Vocês foram receber a salvação e o Espírito Santo pela lei ou pela graça? Ele entrou já duro com os Gálatas, não é? E ensinando que agora somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 4 de Gálatas, irmãos, também, se alguém puder depois ler e refletir, é um capítulo muito rico, porque Paulo faz uma alegoria entre Agar e Sara, entre Ismael, filho de Agar, e Isaac, filho de Sara. E quando Ismael zombava de Isaac, a Sara diz assim para Abraão: "Bota fora sua escrava com seu filho, porque ele não herdará com o meu filho." Abraão teve peso no coração, mas Deus disse: "Ouça a voz da tua mulher." E manda embora essa escrava. E ele mandou embora a escrava com seu filho. E ficou consigo, e o herdeiro de tudo foi Isaac. Aí Paulo faz uma alegoria entre Agar e Sara. E ele disse que os da lei são filhos da escrava. Mas ele diz no último versículo: "Mas nós somos filhos da livre." Então, a lei já passou. Hoje nós somos filhos da livre, não mais da escrava. Mas tem um outro texto, irmãos, que eu gostaria de deixar para os irmãos refletirem. Está em Colossenses, capítulo 2, dos versos 14 a 16. O apóstolo Paulo diz assim: "Portanto, ninguém vos julgue de comer, de beber, de festa, de lua nova ou de sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo." Quando citamos esse texto, diz o sabatista que esse sábado de Colossenses 2:16 se refere ao ano sabático. Mas é um absurdo falar uma coisa dessa, porque no ano sabático quem descansava era a terra, não as pessoas. A terra não podia ser cultivada nem colhida, mas cuidava-se dos animais. Enfim, tem muitos outros trabalhos a fazer a não ser cultivar a terra. Então, era o sábado para a terra descansar, e não para as pessoas. Então, quando Paulo
quando o apóstolo recomenda: ninguém vos julgue por causa de festa de lua nova ou dos sábados. Então é para ninguém nos julgar. Não aceitamos julgamento desse tipo de coisa. Nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, quantos de nossas igrejas Jesus tirou da sarjeta, libertou do poder dos demônios, libertou dos vícios e colocou em nós uma maravilhosa esperança. O que melhor nós podemos esperar? O melhor que nós esperamos agora é o dia que vamos entrar no céu. Vestido de vestes brancas, ver Jesus, o nosso Salvador, adorá-lo pessoalmente. Aí teremos, então, um descanso, um sábado eterno, porque estaremos junto do nosso Salvador, disse Paulo, para todos sempre. Não haverá separação. Portanto, meus irmãos, fiquemos firmados naquilo que aprendemos e sintamos o gozo e a alegria da salvação que Ele nos deu, sem medo, sem guardar o sábado mesmo, não é? Se até hoje você foi tão abençoado, não se coloque sob um jugo, porque Jesus nos libertou. Amém? Amém. Posso ouvir? Deixa